Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podem sentar-se. Queridíssimos irmãos e irmãs, paroquianos, amigos de outras bandas, ex-moradores da paróquia de Santana, que se sentem muito ligados a esta comunidade. Nos reunimos neste quarto dia do novenário, dedicado àquela que esta comunidade gosta de repetir tantas vezes, a Vovó Santana, o que nos coloca todos num ambiente familiar, de gerações, de aconchego, de acolhida, de tudo aquilo que representa o bom doméstico. Nós temos hoje nessas leituras lições bonitas do profetismo e do cristianismo. A primeira leitura, profecia de Jeremias, capítulo 1, a vocação do profeta. O primeiro versículo nos ambienta, nos coloca na matriz de Jeremias. Jeremias é sacerdote. Ele é filho do sacerdote Eusias. Ele é da cidade sacerdotal de Anatote, que ficava na tribo, nas porções de Benjamim. E a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Por que a palavra foi dirigida a Jeremias? A palavra foi dirigida a Jeremias porque Jeremias é profeta. A palavra de Deus é dirigida aos profetas. E aí, na sequência, esse diálogo. Deus investindo Jeremias, constituindo Jeremias, toda uma linguagem elaborada, solene. Ele deve ser profeta das nações. Ah, mas ele não vai ser profeta de Israel? Sim, mas Deus é Deus das nações. Então, ele é profeta das nações. Jeremias não apenas põe uma resistência, porque é real o que ele diz: eu sou um Naá, eu não tenho nem 20 anos. Não vão acreditar em mim, não vão me levar a sério. Não tenho a seriedade de um adulto, de um ancião, que comporta autoridade. E Deus diz: para com isso, eu vou colocar a palavra na tua boca. E assim, o profeta aceita assumir essa missão bonita, mas cheia de risco, geralmente no tempo de crise. E ainda assim, olha as suas competências. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Assim, Jeremias, que é um modelo de Cristo, uma antecipação de Cristo, um protótipo de Cristo. Ele tem este poder
que o Senhor também vai exercer no seu profetismo, nas bandas da Judéia, Galileia e na Samaria. Que a gente vai ver no Evangelho de hoje, nosso Senhor construindo e plantando. O nosso salmo, meus irmãos, Salmo 70, é um lamento individual. Mas não é o aspecto do lamento que nos interessa. Geralmente se junta à vocação de Jeremias, o Salmo 138. Tu me conheces quando estou sentado, minhas fibras todas, vós me criastes, vós me tecestes. A linguagem é, inclusive, semelhante. Mas hoje é o Salmo 70. E tem suas razões, não é? O versículo 5º e o versículo 17. O versículo 5º, por exemplo, em vós confio desde a minha juventude. Versículo 17, vós me ensinastes desde a minha juventude. Nesses aspectos, nosso salmo está conversando com a primeira leitura. Ainda na segunda estrofe, sois meu apoio desde antes que nascesses. O que é uma novidade na profecia de Jeremias. Porque antes de Jeremias, não se tem na Sagrada Escritura essa consciência. Antes de eu ter nascido, não é? Deus já me conhecia. Jeremias é também um marco neste aspecto. Depois de Jeremias, essa verdade da Escritura se espalha, não é? Deus nos conhece não apenas intelectualmente, mas também sensivelmente e no aspecto da vontade. Finalmente, meus queridos, nosso Evangelho, o terceiro discurso do Evangelho de Mateus. O primeiro grande discurso, o Sermão da Montanha. O segundo grande discurso, o discurso da missão. E agora o capítulo 13, 52 versículos sobre o reino. O primeiro versículo também, como na primeira leitura, nos ambienta. Nosso Senhor sai de casa. Ele mora onde? Ele mora em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E ele vai à beira do mar da Galileia. E é muita gente que vai atrás do Senhor. O Senhor tem o dom da atração. Onde está, se junta muita gente para ouvir a palavra de Deus. E aqui hoje, muito interessante, nosso Senhor se vê forçado a entrar numa barca. E a partir dessa barca, começa a falar sobre o reino. O reino dos céus é como um semeador que saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira da estrada. Estrada, terreno sem dono. As aves vieram, levaram as sementes. Essas sementes não vão dar não vão seguir a sua vocação. Elas foram tiradas, elas foram levadas pelas aves. Uma outra parte da semente caiu no meio dos espinhos, mas os espinhos sufocaram, também não deu certo. Uma terceira parte dessa semente caiu em terreno pedregoso. As sementes até
As raízes até brotaram, mas não conseguiram se afundar, penetrar no terreno. As pedras impediram. Finalmente, uma outra parte da semente cai em terra boa. Agora sim, a semente pode realizar sua vocação. E ainda com esta ressalva, que não vai produzir igual. Muitas vezes o problema nem é do terreno, porque o terreno era bom. O defeito pode ser outro, mas não do terreno. Mesmo assim vai produzir. Umas vão produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Que beleza! Deus seja louvado. Meus irmãos, o capítulo 13 de Mateus é o eixo do Evangelho de Mateus. Ficava meditando hoje à tarde, o cristianismo é religião de ensinamento. A gente vê o recurso das parábolas, a gente vê os discursos sapienciais do Senhor, a gente vê os discursos proféticos do Senhor. Nós temos 4 versões do Evangelho, nós temos um Apocalipse, nós temos várias cartas, uma particularidade do Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, mais de 50 parábolas. E nosso Senhor lá no final vai dizer: ide e ensinai. O cristianismo é uma religião de ensinamento, de diretriz do ser humano e da sociedade. É uma bela constatação do nosso segmento religioso. Jeremias, o profeta, imagem de Jesus, profeta. Jeremias recebe a palavra na sua boca. Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne. E assim, no âmbito da revelação, traz essa grande novidade. Deus vem fazer parte da nossa família. E quando está no seio de uma família, quando sai dali, estabelece uma nova relação familiar que se dá no nível da fé, que é justamente o discipulado. Minha mãe, minha irmã, meu irmão, aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. A exemplo de Senhora Santana, familiar natural de nosso Senhor, nós possamos também, como agora no novo nível de família espiritual, possamos sempre ouvir o Senhor e cada vez mais nos sentir irmãos e irmãs do Senhor, assim seja. Senhora Santana, por nós. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.